Já aconteceu com você de você ter um pico de produtividade, aí você começa a fazer, sei lá, a ler um livro. Você lê 50 páginas de uma vez e você se sente bem. Você fala, agora vai, agora eu tô produtivo. Esse ano eu vou ler 10, 20, 50 livros. Um livro por semana. No dia seguinte você já dá aquela desanimada, já não consegue ler tantas páginas quanto você leu no primeiro dia. Ou você nem toca no livro. No terceiro dia você já nem lembra mais daquele livro, você já volta para os seus hábitos antigos. Acontece muito isso no tal do projeto verão, né? Que as pessoas falam, vou treinar agora pro verão, vou entrar pra academia, porque esse ano é o ano. Dia 1º, academia lotada. O dono da academia é feliz da vida, porque um monte de gente fechou a anuidade. Chega no mês seguinte, as pessoas já não vão. Então ele ficou com um ano inteiro de graça pra ele. Ou às vezes você tá lá de madrugada e você não consegue dormir cedo. E você fala, não, agora eu vou treinar em casa mesmo. E você treina, aí você toma banho gelado, você faz todos aqueles hacks de produtividade, tudo aquilo que você vê aqui no YouTube os caras ensinando, só que no dia seguinte você já acorda desanimado de novo, na primeira hora do dia você já roda o TikTok, roda e não vai pra lugar nenhum, depois você já volta aos mesmos hábitos. Por que que isso acontece? Você fica se sentindo um merda, porque você consegue dar o primeiro passo, só que você não consegue dar continuidade, você não consegue colocar constância naquilo, você não consegue colocar a energia que você deseja naquilo, e você fica se sentindo um bosta, um incapaz. Só que tudo isso pode fazer diferença se você souber como o nosso cérebro funciona. E nesse vídeo eu vou explicar para você como o cérebro funciona, por que que isso acontece e qual que é a solução. O que que deve ser feito para burlar o cérebro para conseguir fazer as coisas que você quer fazer. Nosso cérebro é um tipo de engrenagem que está rodando ali no automático. A gente tem um negócio chamado de lei da inércia. A lei da inércia é relacionada ao movimento. Um objeto que está parado, ele precisa de energia para ser tirado do ponto zero. Ele precisa de energia para começar a se movimentar. Um objeto que está andando, ele precisa de energia para ser parado. Então, compara um Celta. Você coloca um Celtinha ali numa reta a 80, 100 por hora. Os freios do Celta são freios mais comuns de carro popular. Então não precisa de tanta energia para parar esse carro. Agora se você colocar uma Ferrari, por exemplo, na mesma reta, só que a 250 por hora, o freio da Ferrari, ele é muito mais específico para a força que a Ferrari tem. Então ele gera muito mais energia para parar um carro que gera mais energia. É a mesma coisa do ponto zero. Um caminhão, por exemplo, ele é muito mais pesado do que um Celta e do que uma Ferrari. Então o motor do caminhão, ele precisa de muito mais energia para tirar o motor do ponto zero. Imagina o seu cérebro como se fosse esse tipo de engrenagem que está sempre rodando de uma maneira automática. 95% das coisas que você pensou hoje é igual a 95% das coisas que você pensou ontem. O cérebro sempre procura manter os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, porque o nosso cérebro quer economizar energia. A gente evoluiu assim. Antes a gente estava andando na selva, conseguia comer por algum milagre, matar algum bicho e comer alguma coisa. Nosso corpo armazenava o máximo de energia possível, porque não sabia quando que ia comer de novo. Por isso que acumulava gordura, por isso que gordura antigamente era vantajoso, mas hoje a gente já não precisa mais de gordura. Gordura é prejudicial. A nossa evolução tendeu para outra coisa. Só que o nosso cérebro, o nosso corpo continua agindo como se tivesse há sei lá quantos anos atrás, quando a gente ainda tinha incerteza de tudo. E agora você não tá mais na selva, você tem um supermercado, você tem a água encanada, você tem uma moradia, você sabe as horas que você vai comer, você sabe a hora que você tem que acordar para ir trabalhar. Você tem toda uma programação e mesmo assim o seu cérebro continua naquele modo arcaico de evolução. Só que essa que é a pegadinha. O nosso cérebro, ele só consegue pensar. Ele não consegue fazer muita coisa. O cérebro tá aqui na cabeça. E se você quer ir pra academia, por exemplo, não é o seu cérebro que você vai treinar, você vai treinar o seu corpo. Só que o que acontece? O cérebro, ele tá no automático rodando. Então o cérebro pensa, e como que ele vai evitar que você avance, que você coloque ele em desconforto, que você coloque ele para gastar energia, tanto ele quanto o seu corpo? Ele vai fazer com que o seu corpo libere hormônios para que você se sinta de tal maneira. O cérebro pensa e o corpo sente. E o nosso sentimento é muito relacionado a algumas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Como você se sente jogando videogame? Como que você se sente sentado no sofá assistindo um jogo de futebol, assistindo um jogo de basquete? Como que você se sente deitado na cama assistindo Netflix? Provavelmente você se sente mais confortável, você se sente mais tranquilo. É um momento ali mais aconchegante para o seu corpo, para o seu cérebro, onde você está relaxado. E é isso que o seu cérebro quer. Para você sair desse estado, você vai precisar utilizar muita energia, porque você está num ponto zero. Imagina um caminhão no ponto zero e o motor fazendo a maior força possível para tirar todo aquele peso, para começar a andar. É a mesma coisa.
você tá num ponto zero e você quer começar a se movimentar. Seu cérebro pensa, não é isso que eu quero. E ele manda o seu corpo sentir. E o seu corpo começa a liberar hormônios para você ficar parado ali e se sentir mais confortável. E essa é uma função que a gente subestima demais. O pensamento que a gente tem, o controle sobre o nosso cérebro. Porque no fim das contas é a única coisa que a gente controla, é no que a gente pensa. Se você ficar pensando em um Fusca azul, quando você estiver andando pela rua e passar um Fusca azul, vai ser a primeira coisa que vai aparecer na sua visão, porque você já estava pensando naquilo. Agora, se você estiver pensando num Celta preto, vai passar um Fusca azul, seu cérebro não vai entender, porque você não está focado naquilo. Então, o que a gente foca, normalmente, é a realidade que a gente cria. Você já viu, provavelmente, pessoas que estavam com câncer, com alguma doença incurável e que do nada ela saiu do hospital andando curada e os médicos ficaram com cara de ué. Normalmente isso é muito relacionado à religião, que a pessoa tem muita fé, orou bastante, ela acreditou que seria curada e ela realmente foi curada. E esse é o poder do nosso cérebro. Muitas vezes a gente pensando, acreditando, mas literalmente acreditando. A gente ouve muito as pessoas falando de palavras de afirmação, né? Para na frente do espelho e fica falando, você é bonito, você é bonito, você é bonito. Isso não vai fazer você acreditar que você é bonito, principalmente se você estiver olhando no espelho e você tá vendo que você é feio. Agora, se você acredita que você tá bem, que você está feliz, que você tem tudo que você precisa, é mais diferente do que uma coisa visual aqui que você tá vendo que é mentira. E quanto mais você acredita profundamente nisso, com o seu corpo, literalmente com o seu corpo, mais isso se torna a sua realidade. Tem até aquela frase da Rihanna, né, que ela fala, fake it till you make it. Finge até você chegar lá. Mas não é fingir só de fingir meio que no foda-se, tá ligado? É você fingir literalmente acreditando naquilo. Quando você começa a pensar mais, eu sou um cara que vai pra academia todo dia, eu sou esse cara, e você começa a realmente acreditar nisso profundamente, seu cérebro vai gastar menos energia pra fazer aquilo e vai sentir mais prazer quando ele estiver fazendo. Agora, se você faz isso com raiva, com ódio, o seu cérebro vai pensar, eu não quero, ele vai mandar pro seu corpo falar, sente aí alguma coisa pra mandar ele pro sofá pra fazer alguma coisa mais aconchegante. O cérebro pensa e o corpo sente. Por isso que a gente fala, muitas vezes guardar mágoas, rancor, faz com que a pessoa tenha câncer, porque a pessoa fica pensando naquilo, ela fica remoendo no cérebro. O cérebro manda o intestino liberar um monte de hormônio. Eu não sei se você já se sentiu super estressado, mas eu, quando fico muito estressado, eu não consigo comer. É como se o meu estômago ficasse cheio de cortisol e eu não consigo comer. Agora imagina isso por longos períodos. Muito provavelmente vai dar um câncer mesmo, porque o cérebro tá pensando em coisa ruim, tá estressando. E estresse, antigamente, era para ser só uma coisa rápida. Apareceu o bicho ali, estressou. Ou corre, ou luta, ou morre. Agora o nosso estresse é mais prolongado, por isso que a gente tem que controlar o que a gente pensa. Então nosso cérebro funciona nessa engrenagem e a gente subestima demais. E a solução é simplesmente colocar o nosso corpo para fazer as atividades que a gente quer e literalmente pensar naquilo como uma maneira positiva. É muito fácil falar assim, né? Ah, agora eu vou pensar que eu sou um cara que treina todo dia, eu vou pra academia todo dia. E você vai um dia e no dia seguinte você já não consegue. Porque, cara, como eu disse, o cérebro tá no automático, é muito difícil você tirar alguma coisa do automático. Ele vai pedir energia. Então é um processo de se desculpar, de se aceitar e de se perdoar também. Que nem eu gostaria de gravar vídeos pro YouTube aqui todos os dias, mas eu gravei 3, agora esse é o 4, daqui a pouco vem o 5º. E assim eu vou, porque eu tô aprendendo a me colocar nessa situação em que eu gasto energia. Agora, se eu já tivesse desistido porque um dia que eu falei que ia postar, eu já não postei, fudeu. Eu ia desistir e já não ia mais voltar a gravar. Por isso que é um processo de aceitar que você vai falhar algumas vezes. Não precisa se judiar, não precisa ficar se martirizando também. Porém, não saia aqui do track, beleza? Espero que eu tenha sido claro. O nosso cérebro é uma engrenagem que está sempre rodando no automático. Ele pensa, o corpo sente. Então o cérebro vai pensar para você voltar para o conforto. O cérebro vai liberar hormônios para que você se sinta desconfortável e queira voltar para a situação de conforto. E para você sair dessa situação, para você conseguir dar um passo adiante, você tem que se colocar nessa situação de estresse e ao mesmo tempo você tem que literalmente acreditar com o mais profundo da sua alma, do seu gut aqui no seu estômago, no seu intestino mesmo, acreditar naquilo que você está fazendo, naquilo que você quer ser.
beleza? Tenta visualizar o seu futuro. Muitas vezes a gente visualizando o futuro e já procurando agir como se a gente já fosse aquilo, faz com que a gente chegue naquilo mais rápido, tá ligado? Então é isso, acho que eu me fiz claro. Deixa aqui nos comentários se você conseguiu entender o que eu disse. Tamo junto, deixa o like, se inscreve, falou!